Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês então um pouquinho sobre o trabalho de orientação de famílias, orientação de pais que nós psicólogos podemos fazer e estamos fazendo cada dia e cada vez mais. O que é que acontece? Muitas vezes os pais ou os responsáveis buscam o trabalho de um psicólogo para trazer, né, a criança porque estão com algumas dificuldades, seja no manejo, seja de conduta da criança, do seu filho, enfim, e vem buscar o nosso trabalho. E ao escutar a demanda da família, né, dos responsáveis, a gente consegue observar que a criança ou aquilo que eles estão nos trazendo é apenas um sintoma de tudo ou de alguma coisa, alguma desorganização interna dentro, né, no funcionamento daquela família. E a partir disso, então, a gente começa a fazer um trabalho mais direcionado junto aos pais ou aos responsáveis. Recebemos, né, a família num tempo de psicoterapia normal, né, de em torno de 50 minutos cada período, e juntos, né, ouvimos a demanda, os pais se escutam e juntos conseguimos ir pensando em formas, em estratégias, em modalidades para que a gente consiga ir numa direção da cura desta criança, né? Porque o que acontece? Muitas vezes sim, a criança tem alguma demanda mais específica e ela precisa vir para o atendimento, então nós realizamos toda a psicoterapia, todo o funcionamento de acordo com aquilo que a criança precisa e da forma que é realizado um trabalho de psicoterapia infantil, de forma lúdica, a sessão somente da criança, ela vem para o atendimento, né? A forma lúdica seria o brincar, porque através deste brincar a criança consegue nos trazer coisas que estão incomodando ou que não estão tão confortáveis, né? Para a criança e que acaba se salientando um pouco mais no comportamento dela. Então, o que acontece? Muitas vezes não é diretamente com a criança, não é a criança que está precisando deste tratamento, deste atendimento. Muitas vezes são os pais que precisam olhar e se escutar de forma diferente diante daquilo que está acontecendo dentro desta família. E a partir disso a gente começa a pensar formas, estratégias, momentos que a gente pode digamos, mexer nesse funcionamento, reestruturando e modificando, né, a forma que os pais conduzem ou manejam com aquela criança, para que a gente consiga um resultado diferente, né? Normalmente isso se dá muitas vezes assim, a gente acaba não se dando conta de que a criança, ela, por exemplo, não quer usar determinada roupa, não quer usar determinado uniforme, né? Precisa usar o uniforme da escola e a criança não quer. Como é que eu posso fazer isso? Muitas vezes a demanda chega para nós, por exemplo, eu digo para ele várias vezes que ele precisa tomar banho. Nem sempre a gente precisa convidar ou deve convidar a criança para ir tomar banho. Tem coisas que a criança pode escolher, deve escolher, e tem coisas que precisam ser feitas, né? E muitas vezes esse manejo, essa mudança, ela se dá num simples tom de voz, numa simples forma que a gente vai falar com a criança. Por exemplo, vamos tomar banho ou está na hora do banho. Por incrível que pareça, né, ou nos parece ser algo não tão grande de mudança entre uma frase e outra. Mas quando eu digo para a criança, vamos tomar banho, eu estou dando o direito, né, da criança escolher se ela quer ou não. Por isso que ela me diz que agora não. Mas se eu digo para a criança, está na hora do banho, ela começa a compreender que ela precisa fazer isso neste horário, que está na hora de tomar banho. Então, é um manejo muito pequeno, muito simples, né, no tom da voz
que a gente faz, ou no tom do convite, na forma que é feito esse convite. Então, esse trabalho de orientação dos pais, ele se dá muito através desse diálogo e escuta, colocando os pais nesse lugar de como é que você fez, como é que você está fazendo, e se fizéssemos desta forma ou daquela forma, será que não seria um pouco mais efetivo? E sempre acaba dando resultados muito bons, muito positivos, quando os pais conseguem se dar conta de que pequenas mudanças conseguem alterar muito, né, no resultado daquilo que eles estão esperando, né? O criar uma rotina para a criança é muito importante, porque a rotina ela é organizadora e a criança precisa desta organização. Ele precisa saber que ele acorda, ele faz a sua higiene, ele toma café, ele vai para a escola, ele retorna da escola e vai fazer o quê? Isso é muito importante, né? Nesse período agora que precisamos nos adaptar desde o ano passado para o próximo, né? Com a pandemia, com a chegada das crianças, com a permanência, melhor dizendo, das crianças em casa. Independente disso, ainda assim é importante e necessário essa rotina, porque isso é organizador para a criança e ela precisa disso. Se ela não tem uma rotina muito bem feita, muito bem estruturada, ela se desorganiza e isso acaba refletindo tanto no comportamento dela em casa, com os pais ou com irmãos, de alguma forma acaba aparecendo, né? Então, de novo entra aquela palavra do sintoma, de novo entra o sintoma que a criança está, que está aparecendo ali naquele momento. Então, quando eu começo a mudar tanto a minha forma de pai e mãe de conduzir isto para a criança, ela consegue perceber que existem coisas que precisam ser feitas na hora que os pais mandaram, na hora que foi solicitado. Então, assim, tem coisas que precisam ser feitas. E muitas vezes, diante dessa correria que se é do dia a dia, do trabalho, de escola, de tanta coisa que todos nós temos, a gente acaba não percebendo que se eu sentar e conversar com meus filhos, se eu explicar, se ele compreender o que está acontecendo e de que forma está acontecendo, ele vai conseguir e vai se sentir muito mais seguro. E diante disto, o seu comportamento, a sua conduta também será diferente. Então, nem sempre, né, eu preciso receber a criança no consultório. Muitas vezes, fazendo apenas esse trabalho com a família, eu consigo resultados muito efetivos e consigo ir naquilo que chamamos de direção da cura, né? De o bem-estar daquela família. Quando não é possível somente o trabalho de orientação, ou eu não consigo atingir a criança somente no trabalho de orientação, então eu chamo a criança para o consultório e a gente começa a fazer todo o trabalho de forma lúdica, né, que a gente recebe a criança, consegue fazer manejos e conseguimos observar e efetivar coisas para as crianças conseguirem ir se sentindo mais organizadas internamente.